E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW. E na aula de hoje vocês vão aprender a trabalhar com uma ferramenta diferente aqui, que vai ser a ferramenta de misturar. Ela está aqui ó, na barrinha de ferramentas, na parte esquerda. Dentro da minha sombra, você vai encontrar ali a ferramenta de misturar do Corel. Nós vamos entender como ela funciona e uma aplicação bem legal para ela no seu dia a dia e no seu trabalho. Beleza? Se você não conhece esse projeto ainda, esse projeto é um curso gratuito de Corel. Vai aparecer para vocês um cardzinho aqui em cima, com um link para todas as aulas, você pode ver no final. E você vai ver que tem várias aulas gravadas já de Corel, serão mais de 100 aulas ao todo aqui, do zero até você conhecer bem esse programa para trabalhar com aplicações práticas aí para o seu serviço. Beleza? Bom, vamos entender como funciona a ferramenta de misturar então, tá? Para entendermos, eu vou fazer aqui um elemento, tá? Vou fazer aqui um quadrado, vou deixar esse quadrado aqui nessa cor magenta. Vou tirar o contorno dele, certo? E eu vou pegar este mesmo quadrado, vou colocar aqui do lado, numa cor amarela, para vocês visualizarem, tá? Deixar azul, vai. Fica mais fácil de vocês enxergarem. Bom, o que essa ferramenta faz, tá? Essa ferramenta de misturar, ela vai criar uma transição entre esta peça e esta outra peça. Tá? Você vem aqui nessa ferramentinha, ó, clica aqui em misturar, ele vai te pedir para você levar de uma peça até a outra. Então você seleciona essa peça, arrasta até a segunda peça e ele cria uma transição. Olha que legal. Ele criou aqui várias peças. Tá? Se você vier aqui e mexer nessa peça, você vai ver que ele continua puxando a transição. Tá vendo? Então ele cria uma transição aí em degradê. Ele vai mexendo, mudando as cores até criar uma transição em degradê de uma peça para outra. Eu vou colocar um contorno branco na peça para vocês enxergarem, tá? Então, cada quadrinho desse é duplicado e rearranjado aqui nessa transição. Bom, aqui na parte de cima tem algumas opções de configuração, tá? Eu não vou mexer em todas, vocês podem ir estudando e vendo, testando, né? Mas eu vou mostrar algumas para vocês aqui, para vocês entenderem a ferramenta. Então, começando aqui nessa parte superior, né? Vocês vão ver que aqui vocês têm o número de quadros da mistura de objetos. Aqui tem 20 quadros, tá? São 20 quadrinhos que foram copiados aqui. Você pode aumentar ou diminuir, tá? Vou colocar 50 quadros para vocês verem. Então ele coloca mais quadros, ou seja, ele vai criar uma transição mais suave. Se você tirar a linha, a transição vai ficar mais suave ainda, né? E você pode colocar menos quadros também, tá? Eu vou colocar 5 quadros aqui para vocês visualizarem, né? Então ele cria aqui este efeito. Muito legal, né? Tem mais, tá? Tem mais. Continuando aqui nas configurações dele, olha. Aqui você tem, no caso, a direção da mistura, ou o ângulo, né? Note que ele está zero, né? Ele está aqui como zerado, né? Mas se você for aumentando, olha, ele vai girando. Então, cada peça vai ficar numa angulatura, ou num ângulo diferente, né? Como se ele estivesse girando. E daí você consegue fazer um efeito muito legal, dependendo aí da quantidade de quadros, né, e da configuração que você faça. Eu vou voltar para 20, né, quadros para vocês verem, certo? Então, olha, é como se ele tivesse virado, né? Ou seja, essa parte aqui da lateral, né, ela vai virando e ela acaba na base, né? Então, dependendo do efeito que você quer dar, você consegue fazer uma coisa assim, né? Aqui tem mais, né? Vindo aqui, olha, você tem aqui loop de mistura. Então, você aplica o efeito de loop na mistura, né? Tem aqui essa configuração, né? E você pode ajustar ela, né? Você pode vir aqui mexendo, ele cria um efeito como se fosse de movimento, né? Uma coisa viva, né? Então você consegue fazer essa alteração aqui. E tem mais, né? Vendo aqui, ele tem um novo caminho, tá? Um novo caminho, ele funciona como, tá? Eu vou tirar o loop para vocês verem, tá? Vou tirar o ângulo também, vou deixar zero. Deixar zero aqui o ângulo. O novo caminho ele funciona assim, ó, você pode desenhar um caminho. Eu vou fazer este caminho aqui. Então eu quero que esse desenho ele percorra este caminho, né? Então você pode vir aqui, selecionar a ferramenta, ele vai ativar ela, já vai estar ativa. Aí você vem aqui no novo caminho, né, e você seleciona o caminho. Quero que seja neste caminho aqui. Quando você clica, ele já vai passar para aquele caminho, né? Então às vezes você vai fazer um personagem correndo, ou voando, ou alguma coisa caindo, e você consegue fazer o efeito do movimento, né? É muito útil, você pode colocar no caminho que você quiser, tá bom? Depois vai ficar, né? O tracinho vai ficar ali, né? Você pode
deixar invisível, né? Com o botão direito aqui em cima, o tracinho continua ali, e se você mexer nesse traço, ele vai alterando também o elemento, né? Então você pode ajustar o traço aí, como você quiser, né? Fazer uma ferramenta de curva, e ele vai alterando ali o elemento. Então você tem um controle total praticamente sobre este efeito, tá? Eu vou limpar, tá, o caminho, separar o caminho, então ele tira o caminho continua aqui perdido, né? Ele está escondidinho aqui, então ele separou o efeito, deixou de acompanhar este caminho aqui, e você volta a ter ele normal, né? E tem mais configurações, tá? Eu vou vir aqui rapidinho só para vocês verem. Aqui ele está com a mistura direta, né? Então ele está mostrando a progressão de cor, ela vai se misturando. Aqui ele faz um outro tipo de mistura, né? Então é uma mistura no sentido horário. Então como faz? Ele faz uma multiplicação dessas duas cores e vem tornando ela mais fraquinha, tá? Então apenas um arranjo de cores que ele faz. E a mesma coisa aqui no anti-horário, tá? Então eu não sei se é uma diferença de cores que ele faz, né? Mas ele cria uma configuração de cores diferente. Não sei se é subtração de cor que ele está usando. E tem outras opções, né? Como por exemplo aqui você pode selecionar o objeto inicial, tá? Mostrar o início, né? Eu quero que o início seja neste objeto aqui, certo? Daqui para cá. Então você pega a ferramenta de mistura, você traz para cá e ele vai alterar, né? Você pode até adicionar um outro objeto, tá? Vou vir aqui, vou adicionar um círculo para vocês verem, olha. Então eu quero que ele comece aqui e ele venha para cá. Então você adicionou um elemento na mistura, né? Então isso é possível você fazer com essa ferramenta. Isso aqui é uma coisa muito legal, né? Vocês perceberam que até muda a forma, né? Eu vou deletar aqui, olha. Eu vou fazer um círculo e vou fazer um quadrado, tá? Então ele vai pegar e vai transformar esse círculo num quadrado no caminho enquanto você faz a mistura, certo? Então é muito legal, você consegue fazer muita coisa variada. Você pode também fazer com uma fonte, tá? Vou fazer aqui a letra A, aqui, vou deixar ela bem grande, olha. Vou deixar ela assim, e daí você pega a letra e deixa ela menorzinha, talvez. Aí você cria um efeito de texto, você pode fazer isso. Opa, desculpa, ele não selecionou, agora sim. Você pode fazer isso com uma linha inteira, com uma frase inteira, né? Aqui no caso ele está mostrando o oposto, né? Ele começa pequeno, ou melhor, ele começa grande e ele termina pequeno. Se você quiser inverter, você só vai pegar esse último quadro e trazer ele para frente. Você traz para frente, né, com Shift e Page Up, e daí ele já vai ficar por cima de tudo, tá? Então é uma ferramenta ótima aí para alguns efeitos. Eu vou mostrar para você umas aplicações, tá? Por exemplo, aqui você tem um logotipo, né? Aqui é o logotipo do Superman, da capa da revista. Eu vou pegar este logo, eu vou deixar uma cópia dele aqui embaixo, certo? Na cor laranja, olha. Vou trazer para baixo. Então eu quero que ele crie um degradê suave aqui, né? Uma coisa bem delicada entre o laranja e o vermelho, tá? Então você vem aqui na ferramentinha de contorno, de mistura, né? Clica no de baixo, traz até o de cima e ele vai criar aqui este efeito, né? Olha que legal. Aí você só tem que destacar o de cima, né? Com uma linha. Vou colocar a linha amarela aqui por padrão, para ficar uma coisa legal, né? No caso, a curva não estava certa aqui, né? Eu baixei esse elemento da internet, mas é só para vocês verem o efeito aplicado, né? Então você consegue ir mexendo aqui e ajustando para criar efeitos visuais em títulos com essa ferramenta, né? Outro exemplo, né? Movimento em objetos, né? Tem aqui esse personagem, olha. Eu vou fazer ele como se estivesse correndo, né? Então eu pego aqui o cinza, o preto, tá? O preto para cima e eu faço a transição de um para o outro, né? Você pode diminuir o número, né? Ele está com 20, vou colocar 3 aqui para ficar bem suave, olha. Então ele fica aqui um degradê leve, né? Você pode até pegar o personagem e mudar ele de posição, ajustar ele como você achar melhor e aplicar o efeito de movimento, né? Bom, e nós temos aqui do lado esse símbolo do Batman. Eu vou trazer ele para cá, essa parte redonda, vou deixar ela menor, né? E vou vir aqui com a ferramentinha e vou levar de uma até a outra. Então ele vai criar a projeção do sinal do Batman, né? Trago para frente o sinal ele estava para trás, no caso o morcego, né? Estava para trás, olha aí. A gente coloca aqui um contorninho nele, então é possível você visualizar aqui, identificar o original, né? O contorno saindo da base. Então você cria efeitos variados
utilizando esta ferramenta de mistura. Espero que tenha sido útil para vocês, tá? Usem ela com moderação, com cuidado. Você pode aplicar em fontes, em objetos, em elementos variados e criar assim um elemento degradê. Tá? Fica muito legal, fica muito bonito, dependendo da aplicação que você fizer. Se esta aula foi útil para vocês, deixa para mim aqui um joinha neste vídeo e se inscreve para não perder as próximas. Tá? E qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente vai ajudar vocês a entenderem melhor. Valeu, ficamos por aqui, até a próxima aula.